Graça e paz, igreja. Amém. É muito bonito quando a gente vê uma igreja unida. A palavra de Deus, ela diz, né, que o servo do Senhor muito pode na oração de um grupo. E nós vemos o agir de Deus. Quando eu vejo assim, essa união, quando eu vejo essa maneira de conduzir, eu fico muito feliz, porque eu sei que Deus está satisfeito lá no céu com o povo. E a gente é humilde, a gente em quantidade somos poucos, mas somos uma nação grande e forte. Nós podemos. Amém? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 em diante. Amém? Amém. Ou misericórdia. Amém. Diz assim a Santa Palavra de Deus. O título da pregação é A Exortação à Santidade. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossas ignorâncias. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo de vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatados de vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus, purificando a vossa alma na obediência, verdade por amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem é como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que vos foi evangelizada. Curve tua cabeça um momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, glorificado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Pai amado e Pai querido Deus, damos graças, Senhor meu Deus, por estar aqui neste aprisco, nesta noite, Senhor. O Senhor nos trouxe, Pai. Talvez que pela nossa vontade nós não estaríamos aqui, mas o Senhor é misericordioso, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos traz, Senhor. Que nesta noite, Senhor meu Deus, o Senhor possa falar ao coração de cada um, Senhor. Porque eu não sei, mas o Senhor sabe de cada necessidade que existe, meu Deus. Seja o Senhor, Pai. E se existe algum coração contrito, Senhor, seja o Senhor a passar o bálsamo, Senhor, meu Deus. Prepará-los para ser alimentados com a Tua palavra, porque a Tua palavra é pura e eficaz, e ela vem como uma faca de dois gumes. Assim eu te peço, Senhor, meu Deus, que não seja eu, Senhor, mas que seja o Senhor a levar essa palavra de conforto, de alegria, de cura e de paz a este povo que o Senhor tem trazido aqui nesta noite. Os teus escolhidos, Senhor meu Deus, prepara o Senhor para a tua volta, meu Deus, porque nós precisamos estar prontos. Assim eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém. Graças a Deus.
Quando nós começamos a ver essa palavra, né, ele fala logo, portanto, cingindo os lombos de vosso entendimento. Quando se fala em lombos, antigamente nos orientais, lombos eram os lenços grandes que eles tinham no pescoço, e eles levantavam, eles tiravam para entrar em ação. Entrar em ação em quê? Era a vida que às vezes ela preparava algo e eles tinham que estar preparados. E o Senhor, ele nos mostra aqui, quando ele fala, né, no entendimento, cingindo os vossos lombos com entendimento, sede sóbrio, esperai inteiramente na graça que vos ofereceu em relação a Jesus Cristo. Nós não podemos, eu estava falando primeiro, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, a nossa vida não nos pertence mais, a vida é dele. Ele é que coloca as coisas boas em nossa vida. E ele está falando aqui, sede sóbrios. Nós temos que ser sóbrios, inteligentes. Nós temos que saber aquilo que nós queremos. Buscar a Deus com entendimento, com sabedoria que vem do alto. Deus, ele nos prepara a partir do momento em que ele cinge os nossos lombos, aonde que ele prepara a nossa vida, e ele diz aqui, ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Quando Jesus foi revelado a nós, às vezes nós éramos do mundo, nós não entendíamos, nós não conhecíamos, mas a palavra foi revelada, Jesus Cristo é revelado a nós, e ele começou a trabalhar em nossas vidas. Amém? E ele diz assim, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Não aceitar aquilo que existia no tempo que nós éramos do mundo. Aquilo passou, a nossa vida se fez nova. Deus, ele nos resgatou do pecado, ele nos fez novas criaturas. Esquecer aquelas coisas velhas, viver uma vida de olhar para Jesus Cristo. Uma vida nova, tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. Aquele tempo de ignorância, o Senhor diz na sua palavra que ele não leva em contas. Mas hoje, depois de nós entendermos, depois de nós ouvirmos a palavra de Deus, ele vai nos cobrar. Então, se existia algo que nos atrapalhava a comunhão com o Senhor, esqueça essas coisas, já passaram, aquilo ficou para trás. Lá na cruz do Calvário o Senhor levou tudo. Hoje nós somos novas criaturas, hoje nós somos feição do Senhor, escolhidos por Deus para fazer a diferença aqui nessa terra. Amém? E ele diz mais no versículo 15, eu vou de versículo em versículo para vocês entenderem melhor. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Olha o nosso testemunho que nós temos que ter no mundo. Quando o Senhor ele fala sede santos, nós sabemos que nós somos pecadores, nós sabemos que todos os dias nós temos que matar um leão. Essa santidade nossa, ela vai acontecer no dia que o Senhor nos chamar, que nos levar. Mas aqui nesta terra, nós temos que fazer o máximo para que a sociedade veja em nós uma santidade do Senhor. Veja em nós o nosso mover, o nosso andar, o nosso agir, a maneira de nós nos expressarmos, a maneira de nós chegarmos com as pessoas. Nós temos que mostrar a elas que nós somos diferentes. Diferentes não é de deixar as pessoas de lado. Diferentes é porque hoje nós pertencemos à família de Deus. Se Deus ele diz, sede santos porque eu sou santo, é porque nós podemos nos santificar através da palavra de Deus. Quando eu vejo nos dias de hoje, não se vê mais milagres, não se vê mais as coisas aconteceram. Qual é a diferença que tem de nós nos dias de hoje e aqueles homens de antigamente, como Paulo, Silas, João, Timóteo? O que tem de diferente? O problema é que aqueles homens, eles abraçaram a causa. Quando o Senhor os chamou, eles abraçaram e eles foram em frente. Eles testemunharam da glória de Deus. Eles deram testemunho ao povo. Quando Jesus ia pregar, quantos milhões de pessoas se convertiam numa vez só? Porque eles viam em Jesus algo diferente. Eles viam em Jesus uma santidade. E nós, como filhos de Deus, como irmãos do Senhor, nós temos que mostrar a este povo que nós somos santos. Nós temos que tirar de dentro de nós a santidade que o Senhor tem colocado. Nós somos separados para Deus. Nós não somos qualquer coisa. E Ele diz, sede santos porque eu sou santo. Se Ele nos fez a sua imagem e semelhança, se Ele diz que nós podemos ser santos, nós temos que nos santificar. Mas de que maneira? Através da palavra de Deus.
Portanto, escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Se está escrito, a palavra de Deus não mente. Nós temos que buscar a santificação. Como temos que buscar a santificação? Através da palavra do Senhor. Todos os dias. Às vezes a gente fica pensando, pessoas, eu não sei, não estou criticando ninguém, apenas dizendo, às vezes a pessoa chega em casa hoje, coloca lá a Bíblia na mesinha e só vai pegar essa Bíblia semana que vem. Amado, se você ficar 2 dias sem comer, você vai ficar debilitado, a tua saúde vai ficar meio ruim. E a palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. Nós temos que buscar a palavra de Deus a cada instante que nós tivermos, para que nós nos santificamos, para que nós vemos a glória de Deus. Só assim nós podemos alcançá-la, buscando ao Senhor. Amém? E ele diz: sem invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo as obras de cada um, andai em temor durante o tempo de vossa peregrinação. Se nós invocamos por Pai o nosso Senhor, que Ele nos dá, Ele nos julga sem acepção de pessoas, Ele está dizendo aqui, olha, andai em temor durante o tempo de vossa peregrinação. Amados, é o tempo que nós estamos aqui nesta terra. Nós somos peregrinos nesta terra aqui. Um dia nós sairemos daqui, vamos embora para o Senhor. Eu vi até uma frase, eu até estava falando, pastor, essa semana: ou para o mundo a morte é o fim, para nós a morte é a volta para casa. Mas para isso é que o Senhor está falando, durante o tempo dessa peregrinação, nós estamos peregrinando nessa terra nos dias de hoje. Nós somos peregrinos, nós temos que dar o nosso melhor, porque um dia nós estaremos lá com o Senhor Jesus. Às vezes eu faço uma comparação, tanto eu quanto o pastor, nós somos do Rio de Janeiro. E a vida espiritual, a vida com Jesus é mais ou menos assim: eu vim para Belém do Pará, trabalhei, ganhei, sei lá, fiz a minha vida, ganhei dinheiro, uma hipótese apenas, eu não ganhei dinheiro, né? Nem pastor não ganha dinheiro. Mas assim, e a gente fez um futuro, ganhou algo, então agora nós vamos embora. Nós vamos para a nossa terra, vamos lá aproveitar lá no Rio de Janeiro, viver a nossa vida lá. Assim é a nossa vida espiritual. Nós somos peregrinos hoje, nós estamos nos preparando, nós estamos fazendo algo. A nossa herança, a nossa riqueza é a glória do Senhor. A nossa riqueza é a salvação do Senhor. Aquilo que Ele deseja que nós façamos nesta terra é em benefício próprio. O Senhor, Ele é tão maravilhoso que Ele deu seu Filho lá na cruz do Calvário. Nós vamos ver mais para frente, a nossa vida custou o sangue do Cordeiro. Nossa vida custou uma vida humana de uma pessoa que não tinha pecado nenhum. E hoje nós temos que olhar muito bem para dentro de nós e vermos o que nós estamos fazendo aqui nesta terra, se Deus Ele coloca em nós uma condição de ganhar almas para o Senhor Jesus. Cadê as almas? Nós estamos ganhando as almas para o Senhor. O que nós estamos fazendo? Nós estamos nos alimentando, mas em contrapartida o que nós fizemos? Deus, Ele envia os profetas, Ele envia os apóstolos para nos pregar a palavra, para nos ensinar, para nos mostrar o caminho da verdade, o caminho em direção a Cristo, mas nós só vamos sozinhos, nós não vamos levar ninguém juntos. O que nós vamos apresentar quando chegamos lá no dia do Senhor? Essa peregrinação que nós estamos fazendo aqui, dizer assim, não, eu vou à salvação individual, eu vou procurar a minha, o resto que fique para trás e que corra junto. Não! Nós temos a obrigação, Deus Ele nos deu sabedoria e entendimento, Ele já nos escolheu para que nós fizéssemos uma diferença nesse mundo tão terrível que está ali. Talvez se o povo de Deus tivesse se levantado há mais tempo e feito a obra do Senhor, talvez nós não estaríamos vivendo uma crise como nós vivemos nos dias de hoje. É triste. Hoje, a gente falar que a gente é evangélico até às vezes é vergonha de tantas coisas erradas que a gente vê. Mas aí a gente culpa essas pessoas. Nós que somos culpados. Nós que ficamos de braços cruzados às vezes, vendo as coisas erradas e não fizemos nada. E Deus Ele está fazendo aqui, olha. Buscai, andai em temor durante o tempo da peregrinação, fazer a vontade do Pai, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados pela vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais.
Quando às vezes a gente tem no mundo secular, às vezes a gente tem ali um relógio mais ou menos bom, um anel, uma aliança, e a gente está com um problema financeiro, a gente vai aí na caixa, ou mesmo amigo, olha, tu empenha isso para mim aqui, e depois eu te retorno, ganho e recompõe. E Deus, lá no Jardim da Éden, no pecado de Adão e Eva, nós fomos excluídos. Mas Deus, Ele olhou para mim e para você e disse: esse povo tem um potencial, eu quero resgatá-los, mas eu não vou resgatá-los com preço de ouro e preço de prata não, eu quero algo mais. E o que Ele fez? Ele deu seu filho. Seu filho não precisava pagar esse preço, ele não tinha pecado, ele era puro. Mas o Senhor disse: esse povo vai me servir, eu preciso desse povo. Às vezes as pessoas dizem assim: não, Deus não precisa de mim, Deus não precisa. Claro que Ele precisa de você. Se Ele fala na palavra, ide pregar o evangelho a toda criatura, até os confins da terra, porque Ele viu que Ele precisa da gente. Nós somos aqui nessa terra os intermediários do Senhor Jesus. Nós levamos a palavra dele àqueles que não conhecem ainda, como um dia alguém passou para nós. Um dia alguém nos evangelizou. Para nós estarmos aqui hoje, alguém pregou a palavra de Deus. E hoje nós temos que fazer o mesmo. Muitas pessoas estão sedentas da palavra de Deus. E o Senhor está dizendo aqui, olha, Ele nos comprou não com prata nem com ouro, mas nós fomos resgatados. E ele diz mais no versículo, mas com o precioso sangue do Cordeiro, como um Cordeiro imaculado e incontaminado. Esses dois versículos ele me chama muita atenção, quando ele fala assim, resgatados pelo sangue. Resgatados significa recomprados. Resgatado significa você readquirir algo que era teu um dia e que você perdeu. E hoje você faz qualquer esforço para ter de volta aquilo que era teu. E o Senhor, Ele fez isso aí. O resgatador paga o preço digno para recuperar algo que anteriormente era dele. A humanidade um dia pertenceu a Deus. A criação mais perdeu-se através do pecado. E o sangue de Cristo, Ele veio pagar um preço por nós. A compra ou a redenção, Deus ofereceu o sangue de Cristo como sacrifício em substituição e aceita quando nós oferecemos de volta a Ele. Olha que coisa mais linda. Deus, Ele pegou o Filho dEle, Ele mandou sacrificar para nos recomprar e Ele fica feliz quando nós demos a Ele hoje, quando nós fizemos algo para agradar o Pai, quando nós nos colocamos diante do Senhor e dizemos assim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor está precisando de homens e mulheres valentes, homens e mulheres capazes, homens e mulheres que queiram pregar o Evangelho, que queiram semear essa boa semente. Glória a Deus. Mas cadê os homens e as mulheres? São tão raros os dias de hoje. E Ele está dizendo na palavra dele aqui, Ele fica feliz. A nossa transação com Deus não é, portanto, uma economia de ouro e prata, mas é uma economia de vida ou morte. A economia que Deus Ele fez conosco foi um sangue. Derramou o sangue do Cordeiro para nos resgatarmos. E hoje Ele fica feliz quando nós retribuímos a Ele algo. Imagine o Senhor lá no céu, como Ele fica feliz quando uma alma é resgatada. Quando nós apresentamos alguém a Ele, Senhor está aqui, Ele te aceita, Ele quer viver nos teus caminhos, Ele quer andar segundo a tua palavra. Como Deus, Ele não fica alegre, vendo que o povo está sendo tirado das garras de Satanás e levando na presença dEle. Deus, Ele está nos mostrando aqui, olha, Cristo deu o seu sangue para nos tirar o pecado e a morte. Porque quando Ele foi lá no inferno, Ele tirou a chave de Satanás. Tirou a chave do inferno e da morte. A morte não tem poder sobre a nossa vida. Glória a Deus. Amados, a gente às vezes fica pensando assim, como está aí o testemunho de quarta-feira da minha esposa, esse meninozinho de 1 ano, parece que estava entubado. Mas está lá. Eu, quando teve a cirurgia, o médico falou assim, chamou minha esposa e falou assim, olha, nós não podemos fazer mais nada. O que podia ter feito, já foi feito. Ele teve 2 paradas cardíacas, já perdeu muito sangue, não tem mais jeito. Ela só falou, eu acredito em Deus. Eu estou aqui.
Aleluia. A morte não tem poder sobre os filhos de Deus. Amém. O inferno não tem poder sobre os filhos de Deus. O inimigo, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode andar em derredor, tentar oferecer qualquer coisa, como ele ofereceu a Jesus. Te darei todos esses reinos se me prostrar e me adorar. Às vezes ele quer que nós adoramos ele. E tem muitas pessoas que estão adorando Satanás e não percebem essas coisas. Nós temos que nos atentar para a palavra de Deus. Nós temos que nos atentar para aquilo que Deus está oferecendo nos dias de hoje, tão difíceis que estão por aí. Tantas pessoas pedindo orações, tantas pessoas pedindo misericórdia de Deus, como nós vemos naquela guerra lá. Quantas crianças abandonadas, quantas pessoas lá abandonadas, pedindo pelo amor de Deus cessar essa guerra. A nossa guerra é contra o inimigo aqui. E nós já vencemos. Mas às vezes a gente dá uma palmatória para ele. Ah, faça isso aqui, olha, faça de errado, faça isso aqui de errado. E às vezes a gente fala para o Senhor Jesus: Senhor, fique por aí um pouco escondido, que agora eu vou fazer uma coisa errada, depois eu chamo o Senhor. Muito tem acontecido nesses dias aqui. Nós vimos aí diante dessa pandemia que aconteceu aqui 2 anos. Se você chega para essas pessoas e diz assim: o que você vai fazer quando acabar essa pandemia? Eu duvido, eles falam: não, eu vou fazer um churrasco, vou fazer uma viagem. Sem ninguém fala assim: eu vou agradecer a meu Deus pela minha vida. Amém. Eu vou agradecer a Deus porque se eu perdi algum da minha família, está com o Senhor Jesus. Não, o povo não está querendo isso. O povo está querendo a liberdade para fazer o que ele quer. E o Senhor está falando aqui: ele deu o seu precioso sangue. Quando eu vejo essa palavra, quando eu olho assim, eu imagino Jesus ali vendo, estava falando primeiro na aula, Jesus vendo a morte. É mais ou menos assim: você está aqui dentro, você sabe que se você vai sair de fora, tem uma pessoa que vai te matar. Jesus sabia que ele ia sofrer, mas ele encarou, ele falou: eu sei o que vai acontecer, mas eu vou porque eu sou obediente a meu Pai. Amém. E onde é que está a nossa obediência de Deus? Nós temos que nos obedecer à palavra do Senhor. Amém? Amém. O qual, na verdade, no versículo 20, ele diz: o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Jesus já era conhecido antes da fundação do mundo, mas ele foi manifestado nos últimos tempos através da sua palavra, através dos seus feitos, através das suas ações. Jesus passou a vir até nós. E os últimos tempos têm sido de bonança para nós. Os últimos tempos têm sido de sabedoria, de entendimento, de ver a obra do Senhor se fazendo nas nossas vidas. Deus, ele nos dando a vitória. Muitas das vezes a gente está aí passando por um problema, a gente pensa, tudo bem, já passa, mas às vezes, ou a maioria das vezes, Deus, ele está nos preparando para algo melhor. Virá o momento aonde o Senhor, ele nos dará o melhor dele, porque ele quer o melhor para nós. Ele diz na palavra dele, eu sempre falo esse versículo, eu acho muito lindo: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Se a terra é dele, se tudo é dele, se nós somos filhos dele, se nós achamos que somos filhos, como é que nós vamos comer capim, comer coisa errada? Nós temos que comer o melhor. Nós temos que viver o melhor, nós temos que ter o melhor, nós não temos que ter inveja do mundano, porque às vezes o mundano tem carro, tem isso, tem aquilo. A palavra de Deus, ela diz que a riqueza do ímpio é passageira, mas a prosperidade do justo é para sempre. Amém. A nossa prosperidade é para sempre. Prosperidade não é só dinheiro, prosperidade é todo dia você ter algo para poder viver tranquilo. E Deus nos dá isso aí. Deus não deixa faltar nada aos seus filhos. É só buscar a Ele. Amém? Amém. E por Ele credes em Deus. Por Cristo credes em Deus, que ressuscitou dos mortos e lhe deu glórias, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Deus colocou o Filho dele. Ele foi morto, crucificado. Ao terceiro dia, Ele foi ressuscitado para quê? Para que nós víssemos a vitória e nós crescemos em Deus, que Deus é todo poderoso e Deus pode todas as coisas. Glória a Deus. Ele diz aqui: por Ele credes em Deus, por Jesus, que ressuscitou dos mortos e lhe deu glórias, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. A nossa esperança está em Deus. A nossa esperança não está no homem.
A nossa esperança não está no meu trabalho. A nossa esperança não está no meu estudo. A nossa esperança está em Deus. Sem Deus nós não conseguimos nada. Muitas das pessoas, elas estão aí, querem um emprego, querem abrir uma empresa, querem isso, querem aquilo, mas querem fazer por si próprio. Ninguém quer fazer buscando a Deus primeiro. Não, Senhor, eu coloco diante do Senhor. É isso que o Senhor quer para mim? Me prepara, me dê algo que eu possa prosperar, e não que eu abro hoje e amanhã eu fecho. Deus, Ele quer nos dar o melhor, mas às vezes nós achamos que nós temos o melhor sem a presença de Deus. E nada nós temos sem o Senhor, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata. E nossa esperança está em Deus, através de Jesus Cristo. Jesus é o nosso advogado. Jesus é que nos leva ao Pai. A palavra de Deus diz assim: ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é fulano, não é ciclano, não é beltrano, não. É o Senhor Jesus. É Ele que nós temos que buscar. É a Ele que nós temos que nos render, porque Ele é que nos dá o melhor. Glórias a Deus por isso. Eu fico tão feliz às vezes, de manhã cedo, 6 horas, eu levanto, eu vou lá no meu quintal e pego a palavra de Deus e Deus começa a revelar algo para mim assim, incrível, sabe? Coisas que eu nem coisa Ele começa a me mostrar. Assim, eu choro às vezes. Porque eu vejo a presença de Deus. Eu vejo Deus querendo o melhor para nós. Mas às vezes nós negamos até aquilo que o Senhor tem para nós. Às vezes nós achamos que sabemos mais do que o Senhor. E não é isso, não. Deus, olha, Ele quer, eu posso testemunhar isso, que Deus, Ele tem feito coisas na nossa vida incríveis, sabe? Incrível. Não porque eu sou melhor do que ninguém, não. E até porque eu aprendi muito nesses 2 meses que eu estou aqui. Eu confesso a vocês, eu tenho muitos anos de caminhada, mas aqui nessa casa aqui, Deus está me mostrando coisas grandes. Eu falei para minha esposa essa semana, eu não sou dessas pessoas de dizer assim, Deus me mostrou, Deus agiu, Deus me manda falar. Não, eu não sou dessas pessoas. Eu estou na minha palavra, as coisas vêm na minha cabeça, eu fico na minha, Senhor, é isso mesmo, né? Então tudo bem. E eu vejo coisas. Vejo aqui coisas grandes. Mas para isso nós temos um preço a pagar. Não é só dizer assim, não, Deus vai abençoar esse lugar, Deus vai nos acrescentar muito, não. Como foi feito hoje à noite. Oração, jejum, joelho no chão, a cara no chão, é fazer o máximo para a gente, porque isso tudo vai ser um retorno para nós. Não pense você que se você ficar meia hora ajoelhado nesse piso aqui, você não vai ter a recompensa depois, vai ter. Porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Ele quer nos acrescentar, Ele quer ver a nossa fé, Ele quer ver o nosso testemunho, Ele quer ver a esperança que nós colocamos nele. Tudo vem dele, tudo é dele. Se nós não colocarmos a esperança em Deus, nós não chegaremos a lugar nenhum. Purificando a vossa alma na obediência. Olha só como é que diz aqui, olha, Ele vai purificar nossa alma na obediência, na verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amados, se existe algo ruim para o Senhor, é você fazer de algo que você não está com o coração preparado. Fingir que você gosta, fingir que você ama, fingir que você vai fazer, fingir que já fez. Não faça isso. Não faça isso, porque o castigo é muito grande. Quando ele está falando aqui, purificando a vossa alma, ele nem fala a minha alma, porque é dele, se nós entregamos para ele, mas ele diz purificando a vossa alma na obediência. Obediência à palavra de Deus, obediência aos ministérios de Deus, obediência a tudo aquilo que o Senhor tem nos dado através da sua palavra, obediência a Ele. Ele é tudo para nós. Se hoje eu estiver em casa, minha esposa falar que estiver morrendo, pelo amor de Deus, Deus, aqui isso não acontece, mas diz assim, e Deus me chamar, eu deixo ela e vou com o Senhor. Porque eu sei que o Senhor vai me abençoar e vai abençoar ela também. Agora, se eu negar Ele, Ele é capaz de levar Ele e levar a mim também. Porque nós somos obedientes à palavra de Deus. Nós temos que nos curvar diante de Deus, não por obrigação, mas por tudo aquilo que Ele fez por nós. Lá na cruz do Calvário. Lá Ele nos resgatou, lá Ele pagou um preço, lá Ele se fez em carne por nós. E hoje o que nós temos? Amém?
Amém. Um amor não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Se você tem algum problema com o teu irmão, chega para ele e fala: meu irmão, olha, você errou tal dia comigo, assim, sabe? Se eu errei contigo, eu peço perdão. Peça perdão ao irmão e fale com ele sinceramente. Não fique dando tapinha nas costas, não fique rindo para a pessoa e depois pelas costas assim, como aquele irmão lá, não tem nada a ver. Que não é chato, aquele irmão ele é meio sei lá. Não faça isso. A palavra de Deus ela está dizendo aqui: um amor não fingido. Um amor verdadeiro. Nós, como filhos do Senhor, como uma família, nós temos que ter uma sinceridade no coração para cada um. Um amor verdadeiro. O irmão precisa, liga: olha, meu irmão, eu estou precisando de tal coisa. Se você puder, faça na hora. Nada vai passar em vão na tua vida, nada. Deus vai te recompensar sempre. Agora, não finja algo que você não está fazendo, porque você vai pagar um preço muito alto. Amém? Amém. E ele diz mais: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, viva e permanece para sempre. Aqui está, olha aqui, nós sendo gerados de novo, não de semente, não pelo pecado do mundo, não pelas coisas vãs, não pelas coisas erradas, mas pela incorruptível. Jesus, ele era incorruptível, ele não tinha pecado, ele não tinha nada. Nós somos gerados pelo sangue do Cordeiro, nós somos gerados pela vida do Senhor Jesus. Ele deu a vida dele por mim e por você. Hoje nós somos novas criaturas. A palavra de Deus é que nos enxerta, a palavra de Deus que nos dá vida, a palavra de Deus que nos ensina, a palavra de Deus que nos leva à salvação. Glória a Deus. Se nós colocarmos a palavra do Senhor em nossos corações e permanecermos com ela, nós chegaremos diante do trono de glória do Senhor. Um dia, com aleluias, com glória a Deus, Amém. Sabendo que o Senhor nos receberá de braços abertos. Glória a Deus. Do contrário, nós estamos perdendo tempo. Nós precisamos estar, Senhor, olhando para a palavra de Deus a cada dia, tirar tempo para o Senhor. No mundo normal, a gente tem, o dia tem 24 horas, nós temos 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar e 8 horas para o Senhor Jesus. Mas às vezes nós trabalhamos 14, 15 horas. Nós temos 5, 6 horas para a família, às vezes pelos amigos, nem a família. E para o Senhor Jesus passa uma semana sem ter uma palavra com o Senhor. Não parar 2 minutos, sentar na cama, sentar numa cadeira: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu quero falar para o Senhor, estou com um problema. Fala com Deus, uma coisa que se fala com o homem. Deus, Ele quer ouvir a nossa voz. Deus, Ele quer ver como é que nós estamos com Ele, diante dEle. Mas nós às vezes não fizemos. Como é que nós podemos requerer do Senhor se nós não nos apresentamos a Ele? Como é que nós podemos esperar algo do Senhor se nós vivemos fugindo do Senhor? Porque se a palavra não estiver em nós, se nós não buscarmos o Senhor através da palavra dele, nós não temos nos preparamos. Vai ficar que nem Jonas. Jonas fugiu. Não quis ir para Nínive ela pregar a palavra do Senhor. Mas o que aconteceu? Deus foi buscar ele lá. E eu não quero nunca pensar que um dia Deus me pega pela orelha e diz: olha, você esqueceu de mim? Aonde é que está a minha palavra? O que você está fazendo durante a semana? Trabalhando. Vou te tirar o trabalho para você pensar um pouco mais em mim. E Deus faz isso. Pessoas que se dedicam muito ao trabalho, pessoas que se dedicam muito nas coisas seculares, esquece do Senhor, ele vai perder o emprego, porque Deus quer a presença dele na vida nossa. Ele nos dá, mas Ele quer que nós o adoramos em espírito e em verdade. Ele quer que nós buscamos Ele, porque tudo é dele. Ele nos dá, mas se nós esquecermos dele, pode contar que virão coisas grandes. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem é como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a flor. Olha só, nós não somos nada. Nós somos simplesmente um monte aqui de pé, andando até que o Senhor quer. A partir do momento que o Senhor diz: parou, acabou o fim de papo, o teu caminho encerrou aqui, nós não somos ninguém. Nós não sabemos no dia da manhã o que vai acontecer. Nós somos que nem uma erva, secou, caiu a flor, acabou, não somos mais nada. Nós temos que procurar ao Senhor e nos adubar
para que como erva nós vamos ser sempre rejuvenescidos na palavra de Deus. O nosso adubo para a nossa vida é a palavra de Deus, é a presença de Deus, é estar ouvindo o sussurrar de Deus em nossos ouvidos, é o Senhor nos corrigindo, é o Senhor às vezes nos aplicando aquele castigo, porque nós às vezes somos rebeldes com a palavra de Deus. Mas Deus, Ele quer o melhor para nós. E para finalizar ele diz, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa aqui não falha, a menos que você não queira, ela permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Aqui está tudo aquilo que nós necessitamos, aqui está tudo aquilo que nós precisamos para trilhar essa caminhada. Nós estamos hoje em dia, como diz no versículo aqui, nós estamos passando um tempo aqui, peregrino aqui nessa terra. Mas se o Senhor Ele estiver conosco, essa passagem será tranquila. Nós herdaremos o reino do Senhor, nós herdaremos a sagrada casa de Deus. Nós herdaremos a cidade santa que Deus preparou, quando Ele falou assim, eu irei para o Pai, mas eu vos prepararei um lugar para que vós estáis comigo. Eu quero estar nesse lugar. Eu imagino a cidade santa do Senhor, como é que ela não deve estar tão linda, uma cidade adornada, uma cidade preparada para os seus, porque o Senhor vai dar o melhor para os seus. O Senhor não dá migalhas para os seus, não. O Senhor dá o melhor. E Ele espera que nessa passagem nossa, nessa peregrinação nessa terra, nós demos o melhor de nós. Porque o melhor de nós vem dele. Porque para nós não somos nada. E Ele espera que nós façamos a sua vontade, que nós alegramos o coração do Pai através de nossas atitudes, através de nossos comportamentos, através de tudo aquilo que nós fizemos. Deus, Ele está de olho em todos nós. Deus, Ele quer ver até onde nós estamos honrando. Deus, Ele quer saber até onde nós estamos apresentando Ele à sociedade. Isso Ele está querendo ver, porque muitas vezes, eu inclusive às vezes faço isso, eu reconheço, fala-se muita coisa, mas não se fala de Jesus para as pessoas. E isso é muito triste, é muito sério. Ele um dia Ele vai nos cobrar. Ele está dando aqui uma palavra, Ele está nos ensinando, Ele está nos orientando, isso tudo é dele, Ele quer isso de nós. E nós temos a obrigação de fazer, porque lá na cruz do Calvário Ele derramou o precioso sangue dele. Imagine você se hoje o Senhor chega e diz assim, olha, eu quero que você me dê o teu filho aqui, como Ele fez com Abraão. Vai sacrificar o teu filho. Nós teríamos coragem para isso? Será que nós teríamos? Abraão fez. E o que Deus fez com ele? E o Senhor, Ele quer nós disso aí. Ele quer algo de nós. Ele já fez o que Ele tinha que fazer. Ele deu o seu filho lá na cruz do Calvário. Hoje nós temos que fazer por Ele, porque Ele fez tudo o que tinha direito. Ele hoje espera que nós o retribuímos com a obra dele. Aqui está o nosso dicionário. Aqui está aquilo que o Senhor quer de nós. Amém? Fique de pé, por favor. Vamos fazer uma oração. O que Deus fez na tua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, glorificado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Pai amado e Pai querido Deus, seja o Senhor com este povo, meu Deus. Que nós podemos nos santificar a cada dia, Senhor, buscando a Tua palavra, Senhor, buscando entendimento que vem do alto, Senhor, porque nós não somos ninguém sem o Senhor, meu Pai. O Senhor nos resgatou lá do lamaçal de pecado, Senhor. O Senhor deu o Seu Filho unigênito lá, Senhor, derramou o sangue precioso. O Senhor nos lavou, nos purificou, nos deu uma nova identidade. E eu te peço, Senhor, nesta noite, Pai, que dos altos céus o Senhor olha para cada um, Senhor, o coração de cada um aqui, Senhor. E o Senhor derrame bênção sem medida na vida de cada um, Senhor. Senhor, eu te peço, Senhor, Pai, que o Senhor seja com cada um. E que o Senhor possa, Senhor, meu Deus, cada dia mais nos orientar nessa caminhada, Senhor, para que nós podemos te servir, Senhor, em espírito e em verdade. Assim eu oro e eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém,
E graças a Deus, uma salva de palmas ao Senhor Jesus.